Olá, hermanos, bem-vindos ao Seminário Talmud. Hoy dia vamos começar nossa classe de História da Igreja 2. Se acordam que em el semestre passado estudamos acerca de História da Igreja 1 e este estudo alcançou período desde o ano 30 hasta el año 1517 e cubre o período de la Iglesia primitiva ou apostólica, de la Iglesia perseguida, de la Iglesia imperial e de la Iglesia medieval. En esta rama de agora, História da Igreja 2, vamos a estudar desde a Reforma Protestante, o período da Igreja Reformada, hasta passando por la Igreja Moderna, la Igreja Contemporânea, hasta la fecha de hoy día, hasta nuestros días presentes. Entonces, para empezar, quero fazer repasso de la línea de tiempo de la historia de la iglesia para que podamos nos localizar, nos ubicar de forma precisa a donde estamos a partir de agora. La iglesia começou em el año 30 com el dia de Pentecostés, quando o Espírito Santo foi enviado a los apóstoles, a los primeiros cristianos. Esta igreja primitivo-apostólica va del año 30 hasta el año 100, com a morte del último apóstolo, que foi o apóstolo Juan. La característica desta igreja é justamente a presença de los apóstoles em la vida e em el gobierno de la iglesia. Com a morte do apóstolo Juan, empieza o segundo período de la iglesia, chamado Igreja Perseguida, e este va hasta el año 313. Este período, como el mismo nombre indica, es marcado por muchas persecuciones. Los cristianos foram torturados, foram perseguidos, moriram, e a igreja tuvo que enfrentar esta prueba de fuego en estes anos. Com o ano 313, o imperador Constantino publica o Edicto de Milán e entonces os cristianos passam a ter tolerância religiosa, ou seja, as persecuções são detenidas, e com isto se encerra o período de la igreja perseguida, del año 100 hasta el año 313. Com o Edicto de Milán, empieza o período de la igreja imperial, acordando-nos de que o Edicto de Milán concedeu tolerância religiosa para cristianos e incluso para paganos também. Constantino não oficializou o cristianismo como religião do império. Constantino também não criou a Igreja Católica Romana. Constantino sencillamente permitiu que os cristianos se reunissem e cultuassem, tolerou o cristianismo, porque, conforme a mesma história, alguns dizem que ele se convertiu. Então, este período é marcado por o domínio do império hasta la iglesia. La iglesia estuvo entonces sujeta ao domínio do império, à ingerência do império. E os imperadores, entonces, favoreciam a igreja de alguma forma, beneficiavam a igreja de alguma forma e, incluso, hacían la escoja de los
de los bispos, de los pastores, de los líderes de la iglesia. Este período va de 313 hasta 476, con la caída de la ciudad de Roma y del imperio occidental, del imperio romano occidental, por las manos de los pueblos llamados bárbaros. Con la caída de la ciudad de Roma y del imperio occidental, empieza el otro periodo de la iglesia llamada iglesia medieval. Y este periodo es marcado fundamentalmente por el surgimiento del papado y la supremacía de la iglesia sobre el imperio. Y también es conocido como período o edad de las tinieblas, porque foi um período de casi 1000 años, donde lamentavelmente la iglesia se afastou, se desviou completamente de lo que la Biblia enseña, y todo tipo de herejías y de abusos se hicieron presentes en la vida de la iglesia. En 1517, entonces, Lutero, con las 95 tesis, empieza un nuevo periodo de la iglesia llamada Iglesia Reformada. Y esta iglesia estaba entonces en contra de las prácticas de la iglesia romana, de los abusos de la iglesia romana. Y este periodo va hasta 1648, con el fin de la Guerra de los 30 años, que encierra los conflictos entre católicos y protestantes. Empieza entonces en 1648 la iglesia, el periodo de la iglesia moderna. Este periodo é marcado por muitos acontecimentos também muito importantes, pero dos que podemos destacar aqui es los grandes avivamientos y las misiones mundiales que se desarrollaron en este periodo. Este período, según algunos historiadores, va hasta 1945, con el cierre, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empieza el periodo de la iglesia contemporánea. Y este periodo, que según algunos historiadores va hasta nuestros días, otros já pensam em um outro período pós-moderno, es marcado por el pentecostalismo, por el denominacionalismo, por el apostolismo, por la teología de la prosperidad y por la apostasía. Entonces, en líneas generales, para nos acordarmos, estes são los 7 períodos de la iglesia: iglesia primitivo apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, y en esta rama de ahora vamos a estudiar a partir de la iglesia reformada, iglesia reformada, moderna y contemporánea. Muy bien, entonces para empezar nuestro estudio de la iglesia reformada, queremos empezar hablando de un hecho que ocurrió en este periodo de la iglesia medieval. Un hecho que empezó por volta de los años 1200 y que se extendió por muchos séculos hasta el século XIX, más o menos. Entonces, y fue un hecho que tuvo muchos efectos y muchas consecuencias también para la iglesia y para el mundo.
queremos falar, antes de começar a falar sobre, a respeito da Igreja Reformada, queremos falar a respeito da Inquisição. Que foi a Inquisição? Temos que conhecer um pouco, porque a Inquisição foi algo que permeou todo o período da Igreja medieval, o período da Igreja Reformada, o período da Igreja moderna. E se encerra em fins da Igreja moderna e inícios da Igreja contemporânea. Então, temos que conhecer um pouco mais que foi a Inquisição. Também conhecida como Santa Inquisição. A Igreja Católica a chama de Santa Inquisição. Se conhece desta maneira, como Santa Inquisição, ao tribunal criado por a Igreja Católica Romana, dedicado à persecução sistemática e ao castigo de los chamados herejes e dissidentes religiosos. A partir de 1542, a expensas do Papa Pablo III, também se lo dio em chamar Santo Ofício. Então, você pode encontrar na história o Santo Ofício é a mesma coisa que a Inquisição. O historiador Girard la define como sistema de medidas repressivas, unas de ordem espiritual e outras de ordem temporal, promulgadas simultaneamente por el poder civil e el poder eclesiástico em defensa de la ortodoxia religiosa e del orden social, igualmente amenazado por las doutrinas teológico-sociales de la herejía. Su fundación tuvo lugar durante la Edad Media, el período de la Iglesia medieval, durante el Sínodo de Tolosa, en 1229. El documento emitido entonces expresaba lo siguiente: en cada parroquia de la ciudad y fuera de ella, los obispos designarão a um sacerdote e a 2 ou 3 laicos ou mais, se é necessário, de reputação intacta, que se comprometam por juramento a buscar assídua e fielmente a los herejes que vivem em la paróquia. Mirem como deveriam proceder. Visitarão minuciosamente las casas sospechosas, las habitaciones y cuevas y lugares más disimulados, que deberán ser destruídos si descubren herejes o personas que presten apoyo o favor, asilo o protección a los herejes. Tomarán medidas para impedir que huyan y los denunciarán lo antes posible al obispo y al señor del lugar o a su lugarteniente. Los señores temporales harán buscar con cuidado a los herejes en las aldeas, las casas y los bosques donde se reúnen y harán destruir sus cobijos. Pero no fue hasta el siglo XV que efetivamente começou a funcionar com mais presença e mobilizada não só por um espírito religioso, sino também por interesses políticos. Em Espanha, foi instalada em 1478 e tuvo por objeto, además de los ya expuestos, contribuir a la unidad española y los recientes casados Fernando e Isabel, conocidos como los reyes católicos. Entonces, en España, podemos decir que fue el país a donde la Inquisición actuó con más fuerza, con más poder y con más efectividad. Y también es importante resaltar que aonde a Inquisição tuvo mais poder, a reforma não alcançou estes países e
pensando em la Europa, podemos dizer que Espanha, Itália e Portugal foram principalmente os 3 países da Europa que não foram tocados por la reforma, principalmente por causa da Inquisição, que era muito forte em estes países. Pero de todos eles, o país que mais tuvo a presença da Inquisição e que mais sofreu os efeitos da Inquisição foi a Espanha. Quem foram as principais vítimas de esta instituição? Particularmente, consagrou suas energias em perseguir implacavelmente a los muçulmanes, judíos e logo de sucedida a reforma a los protestantes também. E pessoas que participavam de práticas em la brujeria ou estivessem possuídas por el demônio. Muitas vezes, algumas pessoas que eram acusadas de brujeria não praticavam a brujeria. Eram simplesmente pessoas que utilizavam ervas e produziam medicamentos através de ervas para algumas enfermidades. E estas pessoas também eram acusadas de brujeria, aun que não praticavam a brujeria de hecho. Com relação à identificação de aqueles que praticassem brujeria, existia um texto chamado Martillo de las Brujas, que representou para a época um verdadeiro manual de instruções de como deveriam ser os procedimentos para com estas pessoas. Quem foram as vítimas mais reconhecidas e famosas? Miren que a Inquisição não perseguiu sencillamente a pessoas comuns. Também perseguiu, houve persecução contra pessoas famosas, científicos, escritores, pessoas que tinham um grande conhecimento. Pero como não concordavam com o que a Igreja dizia, contradizia o que a Igreja Católica dizia, então também foram perseguidos e caçados por la Inquisição. Com diferentes penas que vão desde a morte em la hogueira, passando por la cárcel ou la censura de seus livros, foram vítimas de este tribunal personagens de la talla de Giordano Bruno, que foi um científico italiano, Galileu Galilei, porque ele dizia que a Terra girava ao redor do Sol, e a Igreja Católica não concordava com isso, dizia o contrário, por isso ele foi condenado por la Inquisição. Nicolás por Copérnico, também porque se creía nesse entonces que a Terra era plana, e Copérnico apresentou a ideia de que a Terra não era plana, mas era como uma pelota, uma esfera. Entre muitos outros, incluso Erasmo de Roterdã, que era escritor que tradujo a Bíblia, hizo uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego. Então, e há muitos outros que poderíamos citar, pero estes são alguns que eram homens famosos, estudiados, científicos, escritores e que foram também perseguidos e condenados por la Inquisição. Galileu Galilei escapou de la hogueira porque se retratou e dijo que a Terra não girava ao redor do Sol, pero depois afirmou novamente. Pero estas coisas sucederam. Quais foram os instrumentos de tortura mais usuais? Os mais notórios e usuais foram el garrote vil, la silla inquisidora, la doncella de hierro, el banco de estiramiento, la máquina desgarracenos,
el rompe crânios, el aplasta pulgares e la máquina quebranta rodillas. Se você quer conhecer mais e saber como eram estes instrumentos, você pode buscar em Google, na internet, e vas a encontrar como eram estes instrumentos de tortura. E eu confesso que solamente de mirá-los nos causa algo muito terrível, muito malo, né? Então, pero estes eram os instrumentos que eram utilizados. E uma coisa importante era que, se uma pessoa era acusada, não importava se ela era inocente ou não, o Tribunal de la Inquisição não estava interessado em provar a inocência de alguém quanto à acusação de herejia. A intenção do tribunal era fazer com que a pessoa admitisse sua culpa de que de hecho era hereje e assim pudiera ser condenado. E então, para que a pessoa confessasse hasta lo que não decía, o que não pensava, o que não hacía, era sujeta a muitas torturas. Alguns desta forma se retrataram, pero não escaparam de las punições, e outros se mantuvieron firmes hasta el final, porque de hecho eram pessoas, podemos dizer algumas, incluso cristianos de fé pura e verdadeira, fé bíblica mesmo. Então, historiador chamado José Antônio Escudero escreve o seguinte: la tortura empleada al término de la fase probatória del processo tinha lugar quando o réu entrava em contradições ou era incongruente com sua declaração anterior, quando reconhecia uma ação torpe, pero negava sua intenção herética, ou quando realizava solo uma confissão superficial. A Inquisição hizo uso de 3 procedimentos: la garucha, la toca e el potro. O primeiro consistia em sujetar a la vítima los brazos detrás de la espalda, alzando desde el suelo com uma soga atada em las muñecas, mientras que en los pies pendiam las pesas. Em la posição era mantenido durante um tempo, agravando-se às vezes o tormento, soltando bruscamente a soga que colgava de uma polea e deixando-lhe cair, com o conseguinte peligro de desconjuntar as extremidades. Mas sofisticada era a tortura del agua, em la que o réu era subido a uma espécie de escalera, para luego doblar-lhe sobre si mesmo com a cabeça mais baixa que os pés. Situado assim, se lhe imobilizava a cabeça para produzir por la boca uma toca ou venda de lino, e a la que fluía água de uma jarra rara com capacidade para algo mais de 1 litro. La víctima sofria a conseguinte sensação de ahogo, mientras de vez em quando lhe era retirada a toca para comunicar-lhe a confessar. La severidade del castigo se media por el número de jarras consumidas, às vezes 6 ou 8, ou seja, se a pessoa não alcançava engolir el água, se ahogava. Era algo terrível. Estas 2 formas de tortura, as mais primitivas, caíram logo em desuso e foram reemplaçadas por el potro, instrumento al que era atada a vítima, com a corda alrededor de seu corpo e em las extremidades. El verdugo dava voltas a um dispositivo que progressivamente la ceñía, mientras el réu era advertido de que, de não dizer a verdade, porque prosseguiria o tormento, dando outra ou várias vueltas mais. Então, as torturas que sucediam eram muito terríveis. E as confissões eram escritas, registradas por el secretário
en los mínimos detalles, incluso en los suspiros, los gemidos y todo más que la víctima emitía. Pero eso no los libraba de la condena, no les libraba. Outra coisa importante é que eram homens, mulheres, niños e incluso adultos maiores, todos eram submetidos a los castigos. Nadie se escapava de ellos. Era algo muito terrível. Havia também em la Inquisição alguns livros e autores que eram proibidos, que não se podia ler, nem imprimir, nem ter. Quais foram esses livros? Foram miles os livros que formavam parte do Index. Alguns de los autores mais reconhecidos que formavam parte da lista de los livros proibidos foram Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Michel de Montaigne, David Hume, Giordano Bruno, Blaise Pascal, Charles Darwin, René Descartes, Voltaire e muitos outros. E o principal de los livros que eram proibidos por la Inquisição era a Bíblia. Nadie podia ter a Bíblia e nadie podia ler a Bíblia. Era proibido. Que foi o Index? O Index era uma lista de livros que eram proibidos. Listas, livros, textos, qualquer escrito que a Igreja Católica considerava como contrários ou prejudiciais à fé católica. Este índice estabelecia 4 categorias de textos censuráveis. A primeira, as obras contrárias à fé católica romana, escritas por los heresiarcas e outros herejes, quando tratam de questões de fé. A Bíblia Sagrada também era proibida. Obras de nigromancia, astrologia, obras que contam ou ensinam coisas de propósitos lascivos, obscenos, ok. E as obras publicadas sem nome do autor e nem do impressor, ou seja, obras anônimas eram proibidas. As obras ou fragmentos de obras que atentam contra a boa reputação do próximo e também todos os escritos reformados também faziam parte desta lista de livros proibidos. Uma forma de levar a cabo, de concluir o processo de la Inquisição, do juzgamento de las pessoas que eram denunciadas a la corte de la Inquisição, eram os autos de fé. Que eram os autos de fé? Foram procedimentos de caráter público, dirigidos e organizados por la Inquisição, durante os quais os condenados por el tribunal deveriam abjurar de seus pecados e mostrar arrependimento. Los mismos que levavam a cabo em las plazas públicas, ou igrejas em momentos prévios a hacer-se efetivo o cumprimento de la condena. Então, era realizado para que todos pudessem ver, assistir e para que também servira de exemplo para os demás. Se conhecem cifras em relação a las vítimas mortais de la Inquisição. Se calcula que solamente em Espanha foram de mais de 34.000 no período de 1481 e 1788. Então, foi algo terrível. O mais famoso, conhecido inquisidor foi o espanhol Tomás de Torquemada, de 1420 a 1498. Ele é conhecido como o Grande Inquisidor e atuou em la persecução e castigo de muçulmanes, judios e convertidos,
protestantes e todo mais. E uma coisa é que as pessoas que eram acusadas ao Tribunal de la Inquisição, que generalmente todos eram condenados, não havia inocentes delante do tribunal, estas pessoas perdiam tudo o que tinham, suas casas, seus bens, todo era confiscado para o tribunal. E este tribunal obviamente se enriqueceu muito. Os reis de Espanha também se enriqueceram muito por conta do tribunal, das riquezas que o tribunal arrecadava, e incluso a Igreja Católica recebeu muitos recursos por meio deste tribunal, que confiscava todos os bens da família desta pessoa. Não era somente a pessoa acusada, mas toda a família sofria os efeitos e a consequência da Inquisição. Então, este foi um hecho histórico muito lamentável que sucedeu em esses entonces, que atingiu a muitas pessoas e foi promovido por la Igreja Católica Romana. Assim, empezamos e concluímos esta primeira classe de História da Igreja 2 hoje dia, e nos encontramos em nossa próxima classe, onde vamos começar então a falar sobre a Igreja Reformada. Que Deus te bendiga muito.